Então, hoje, o universo conspirou para que a professora Euricelina pudesse estar conosco, nos brindando com essa palestra linda, né? A história das mulheres da humanidade. Então, conosco, sendo presente nesta noite, para você, mulher, para todas nós no Brasil, Lúcia Helena Galvão Maia. Muito obrigada, professora, pelo seu sim. Eu que agradeço, doutora Príscila. É uma oportunidade maravilhosa estar com vocês. Então, espero que hoje possa ser um momento agradável, esse nosso bate-papo, essa nossa convivência de hoje, num dia tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos falar, hoje me proponho a falar para vocês sobre as grandes mulheres da história, algumas delas, apenas 6, características, arquétipos e exemplos. Esses elementos são muito importantes, porque dentro do método que a gente aprende em Nova Acrópole, nenhum conhecimento é simplesmente para você admirar o que o outro fez, mas para encontrar dentro de si a possibilidade de protagonizar alguma coisa semelhante. Então, nós vamos sempre fazendo uma ponte para a nossa vida, para o mundo atual, que eu espero que vocês possam gostar, conhecer como nós trabalhamos. Então, vamos lá. Essa é a primeira coisa que eu gosto de falar sempre que vou fazer uma palestra sobre a mulher, seja no Dia Internacional ou não, que é a respeito desse símbolo, que é um símbolo de origem oriental, chinesa, é o Tao, bastante conhecido, já andou na moda na década de 60, já andou estampando camisetas para todos os lados, mas que, como todo símbolo, em geral, é muito mal compreendido. O que esse símbolo significa é que no mundo manifestado, no mundo material, tudo é dual. Para aqueles que têm uma visão um pouco mais espiritualista, para aqueles que acreditam que exista um mundo espiritual e um mundo concreto, esses dois mundos, segundo essa tradição, o mundo espiritual é uno, não há divisões. O mundo material, o mundo manifestado, é todo ele composto por dualidades. Ou seja, se há o macio, haverá o resistente, o quente, o frio. Só que essas dualidades, elas vão voltar à unidade algum dia. E como é que elas fazem para voltar à unidade? Elas se compõem. A harmonia por oposição. Significa que uma coisa tem uma característica oposta da outra, não para entrarem em guerra, mas para comporem, harmonizarem-se, assim como a carga negativa e positiva de um átomo compõem. Você não vê elétrons lutando contra prótons. Eles se harmonizam e produzem uma unidade de energia muito eficaz. Assim como você tem os polos de uma bateria, que é a mesma coisa, nós temos no universo para todos os cantos essa harmonia por oposição. Você, quando entra na cozinha da sua casa, você tem de um lado uma geladeira, do outro lado um fogão. Você tem dois polos, o quente e o frio. Eles não estão em guerra, eles estão perfeitamente harmoniosos para te servir, para obedecer à lei da necessidade daquele espaço. Quando essa harmonia, que inclusive está muito relacionada, por exemplo, com a arte, vocês sabem, a beleza como um todo, ela é toda a harmonia por oposição. Imagine um quadro que você gosta. Seja, vamos pegar um clássico, a Gioconda, de Leonardo da Vinci, muito conhecido. Né? Ele é uma composição de cores absolutamente diferentes. Ali tem um meandro de cores muito inteligentemente combinadas para dar aquele efeito de realidade que Leonardo criou, e elas se harmonizam, elas não lutam entre si. Imagine que eu não gosto de muita variedade, eu não gosto da dualidade, eu optei por um polo só. Então, acaba com as cores da Mona Lisa, coloca tudo marrom. Bom, um quadro marrom não tem beleza nenhuma. A beleza vem exatamente da harmonia da diversidade. Os diferentes não estão em guerra, eles compõem. E, ao comporem, eles são reflexo da unidade no mundo manifestado. Isso é filosofia platônica pura. Né? Então, a ideia de todas as coisas é se harmonizarem para recuperar num mundo múltiplo a unidade refletida aqui. Mesma coisa uma música. Se você pega uma melodia que você gosta muito, imagina aí, são diferentes notas musicais em diferentes escalas. Elas não lutam entre si, elas se harmonizam. E, ao se harmonizarem, produzem uma melodia que eleva a nossa consciência, que faz brotar as nossas melhores emoções. Enfim, essa maravilha que é a música. É a harmonia por oposição. Ou seja, o diferente não é para gerar guerra, o diferente é para gerar harmonia, para gerar composição. E, ao se harmonizar,
ele toma um caráter uno. A Mona Lisa é a Mona Lisa, não é mais a soma de marrom com preto, com vermelho, com seja o que for. Ela é uma melodia que você gosta, ela é uma melodia, ela já não é mais uma soma de notas aleatoriamente. Ou seja, a gente encontra a unidade num mundo onde tudo é múltiplo, quando você conjuga as diferenças. E é essa harmonia que faz o mundo girar, que é a lição desse símbolo. Se você separa esses dois, só o mais claro não gira, fica fazendo esse movimento de pêndulo. Só o mais escuro não gira também. Quando os dois se conjugam, você tem aí uma circunferência que gira. O universo gira, os seres avançam quando conjugam as diferenças numa harmonia. Por que é importante colocar isso logo no primeiro momento? Porque nós tendemos a achar que o fato de termos sobre a humanidade essa dualidade universal, quando se projeta na humanidade, gera os sexos, gera o masculino e o feminino. E achamos que isso tem que ser uma guerra eterna, que temos que competir. Nós vivemos, todos sabem, lá pela década de 60 do século passado, chamado despertar do feminismo, uma onda de protestos pelo mundo afora, onde a mulher reivindicava o seu espaço, enfim, algo que foi legítimo, mas que deixou uma dívida para trás. Reivindicou-se o posto do feminino dentro da sociedade, ou seja, a mulher passou a ter, mais do que antes, ainda não é perfeito, um local no mercado de trabalho, mais do que antes, um salário mais ou menos equivalente ao homem, ainda está longe da perfeição, ou seja, conquistamos um corpo físico que tem certos acessos. Mas nós vamos ver ao longo da nossa palestra que pagamos muitas vezes um preço caro para isso. Por quê? Nós subimos mulheres e não os valores femininos. Ou seja, muitas vezes, para alçar postos de destaque dentro da sociedade e para ser aceita e aprovada nesses postos, a mulher teve que imitar os valores masculinos. Teve que se vestir de valores masculinos. Ou seja, ou você me imita ou você não vale nada. E os valores femininos ela deixou para trás. Talvez seja o momento de uma segunda reviravolta, onde agora subimos, conseguimos o nosso lugar à luz, mas levando a nossa identidade junto, aquilo que nos corresponde. A igualdade, nós vamos falar sobre isso, inclusive, igualdade é de oportunidades e não de identidade, porque ninguém é igual a ninguém. Vocês sabem que, inclusive, 2 gêmeos univitelinos, eles não têm, por causa disso, uma psique idêntica. Podem ser seres humanos francamente opostos no seu comportamento. Ou seja, cada ser humano, como dizia um filósofo antigo, Marco Aurélio, é um universo ímpar e irrepetível. E quando nós, para galgarmos um posto dentro da sociedade, deixamos para trás as nossas características, a nossa identidade, pagamos um preço caro demais. E é um elemento que hoje, eu tenho falado bastante sobre isso, as pessoas ainda se surpreendem um pouco com essa ideia. Mas vocês vão de convir comigo que tem toda a lógica. O machismo não é simplesmente uma imposição de um homem sobre uma mulher. O machismo é a imposição dos valores masculinos sobre os femininos. E não tem nada a ver com o que você faz. Qualquer ser humano pode fazer qualquer coisa, mas ele fará da sua maneira, comunicando a sua identidade, aquilo que ele faz. Se não pode fazer, é a mesma coisa que digamos que nós temos uma pessoa que imita Leonardo da Vinci. Por muito perfeito que ele seja, não tem grande valor. Ele não é original, ele é uma imitação. Um grande artista, ele tem valor porque ele é ele mesmo, não simplesmente pela técnica que possui. Se você vai um dia ao museu como o Louvre, eu fiquei muito impressionada quando eu estive lá, tem vários jovens estudantes fazendo cópias tão perfeitas de quadros clássicos que você chega a ficar um pouco na dúvida de qual é o original. Mas eles não são célebres, sabe por quê? Eles são cópias. Eles não comunicam a essa obra a sua identidade. Eles copiam aquilo que já existia. E quando nós, para encontrarmos um lugar ao sol, temos que copiar o mundo das ideias masculinas, quando a própria mulher rejeita os valores femininos, ela está sendo machista. E nós vamos ver como isso repercute dentro da sociedade. Hoje nós já temos um eco social da ausência dos valores femininos, que não são inferiores em absolutamente nada e são capazes de fazer tudo, mas a sua maneira de fazer, quando se ausenta do mundo, produz um grande vácuo. Nós viemos ao mundo porque o mundo necessitava da nossa forma de atuar.
e não podemos abandoná-la. E temos que, inclusive, tomar consciência dela. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da projeção do feminino na mulher. Se você olha um quadro como esse que eu trouxe para vocês, de Sandro Botticelli, primeiro, uma composição genial. É uma coisa linda essa ideia que ele teve. Mas ele é belo pela composição, mas também é belo pelo detalhe. Se você amplia essa pintura, a expressividade do rosto dessa Vênus, a expressividade do rosto de Zéfiro soprando com toda a sua força, o detalhe é perfeito. Ou seja, um belo quadro, assim como uma bela vida, ela é bela pela composição geral, mas também pelo detalhe. E é interessante porque o foco feminino, a visão feminina da realidade, tende muito a perceber os detalhes. É aquilo que a gente chama de requinte, que hoje é uma palavra muito estigmatizada. Requinte não é uma coisa petulante. Requinte é a capacidade de ver todos os detalhes, todos os meandros. Nós vamos ver que, por exemplo, dentro de uma relação de trabalho, é requinte você se preocupar não só em produzir, mas em que todos os funcionários estejam felizes com aquilo que estão fazendo. É requinte procurar que todos os detalhes do teu trabalho sejam condizentes com a finalidade que você busca, fins e meios coerentes. Quando você abandona isso, o trabalho passa a ser uma exploração do ser humano e só o que tem valor é o fim, o objeto ou o serviço que foi criado. Ou seja, o requinte é algo fundamental, a observação dos detalhes, da maneira como se produz essa composição geral. Então, a composição geral ela é um foco bastante masculino. Um dia ainda sonho em fazer a outra metade dessa palestra, porque o masculino não é inferior em nada, ele é equivalente. Quando a gente faz só essa, parece que a gente está fazendo uma ode ao feminino como se só ele existisse. Então, a composição geral é masculina, o homem tende a ver isso, e a mulher tende a ser a senhora do pequeno espaço, de ver o detalhe, de ver o requinte, que é fundamental para que alguma coisa perdure. Esse quadro não perdura nem por uma coisa nem por outra, ele perdura por ambas. Outro elemento que é muito forte no feminino, o feminino vitaliza, congrega. Se você pega, por exemplo, uma família onde o patriarca e a matriarca já são muito idosos, é muito comum, você pode fazer até uma observação estatística disso. Quando falece primeiro a mulher e fica o patriarca, nem sempre ele tem tanta força de coesão para manter a família unida em torno dele. Muitas vezes o homem, nessa circunstância, se fecha, quer solidão, fica um pouco sisudo. Agora, quando falece o patriarca e fica a matriarca, a força de coesão do grupo familiar que ela tem à volta dela é incrível. Enquanto ela vive ali, é no Natal, é na Páscoa, é no aniversário dela, toda a família, gerações estão ali reunidas em torno dela. A mulher tem essa possibilidade, essa capacidade de coesão, de união, que é um atributo da vida. Que a mulher tem uma empatia muito grande com os processos da vida. Então, vocês vão ver que em Roma havia uma sacerdotisa que era vestal, que ela era responsável exatamente por guardar o centro, o espírito de Roma. Júlio César, o grande general romano, ele dizia: se nós vencemos o inimigo, mas perdemos o espírito de Roma, não sabemos mais pelo que lutamos. Ou seja, não adianta você expandir perdendo o centro. Inclusive, há uma vestal, estou adiantando algumas coisas que estão em algumas lâminas para frente, há uma frase de uma vestal já na decadência de Roma que ela diz exatamente isso. Ai de nós, que conquistamos o mundo e perdemos a nós mesmos. Você percebe isso na prática, nos nossos dias? Ou seja, vamos expandirmos tecnologia, vamos expandirmos uma capacidade de domínio da natureza fora do comum. Mas quem somos nós? Quem somos nós que possuímos todas essas coisas? Quem somos nós que conseguimos reunir um patrimônio, que conseguimos visitar o mundo afora? E essas coisas pertencem a quem? Quem é você? Você sabe o que te faz feliz? Você sabe o que te realiza? O que é justo para você? Qual é o sentido da tua vida? Qual é o recado que você veio a dar ao mundo? O que você vai agregar de valor ao mundo? Como dizia Cícero, a grande preocupação do homem deve ser deixar o mundo um pouco maior do que ele entrou. E também agregar valor ao próprio mundo e às pessoas que estão à sua volta. Ele costumava dizer: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Isso é um sentido de vida maravilhoso, humano,
todos os caminhos podem chegar a esse mesmo sentido de vida, porque é um sentido de vida que vale para todos os caminhos, para toda a humanidade. Você tem um sentido de vida? Você vê isso como seu sentido de vida? Se você não sabe responder a nenhuma dessas perguntas, você expandiu e perdeu o centro. Ai de nós, que conquistamos o mundo e perdemos a nós mesmos. Isso é uma vestal romana. Isso foi dito lá pouco antes da queda do Império Romano do Ocidente. E nós estamos perfeitamente enquadrados nessa mesma máxima em pleno século XXI. Não é curioso isso? Não é curioso que a tecnologia tenha crescido tanto e, do ponto de vista humano, ainda estejamos na mesma que uma vestal romana falava há 16 séculos atrás? Então, esse elemento é muito forte no feminino. Recapitulando, uma capacidade do requinte de ver o detalhe, porque a vida necessita de detalhes. Aqueles que são da área de saúde sabem disso melhor do que eu. Um detalhe, às vezes, pode colocar a saúde a perder. Todo um corpo pode ir a perda por causa de uma célula que tem um comportamento anômalo e começa a se multiplicar. Outro elemento forte dentro das características femininas quando elas se projetam no plano humano. Tente imaginar, eu não estou aqui querendo forçar ninguém dentro de uma visão espiritualista, porque eu sou, na verdade, uma filósofa. Acredito em Deus, sim, mas não excluo quem não acredita, isso seria uma estupidez da minha parte. Mas tente imaginar, ainda que você não acredite, que exista algo que permaneça quando o ser humano morre. Alguma essência, alguma coisa que fique em algum plano. Se essa essência está num plano que não é o material, ela não é dual, ela é una. Portanto, ela não é homem nem mulher. Quando ela olha para esse plano que é dual, será que importa para ela se quando ela vestiu esse personagem, ela era do papel masculino ou do feminino? Deve importar para ela que, seja qual for o papel, ela tenha desempenhado bem, tenha dado o seu recado. Como um ator que, quando sai do palco, não importa qual era o personagem que eu fiz, ele quer saber, eu desempenhei bem o meu papel? Eu passei o meu recado? Então, nós estamos dentro de um corpo que a natureza nos oferece certas características. Vamos conhecer isso, para saber como operacionalizar tudo isso. É como um kit de ferramentas que veio do lado do nosso berço e que talvez nunca tenhamos aberto. Então, as características, por exemplo, da energia feminina, isso também é bem conhecido. A energia do homem ela é muito de explosão e a da mulher é de consolidação. Então, ela tem uma capacidade, uma energia de resistência, perseverante, constante, paciente. Se você imaginar a humanidade para crescer, para desenvolver, para elevar a sua consciência, ela precisa dos dois. Imagine um método mais garantido para você sair de um patamar para o outro. Não me diga que é o elevador, que se faltar energia, você vai ficar trancado lá dentro. É a escada. Aconteça o que acontecer, ela está lá e te permite subir. A escada construída pelos egípcios em Dendera está lá até hoje e permite subir. Mas a escada é algo muito inteligente. Como ela é composta de um vetor vertical, que é a explosão, e de um vetor horizontal, que é consolidação. E assim ela vai te levando para outros patamares. Esse vetor vertical de explosão é muito masculino. E o vetor horizontal de consolidação, de vitalização desse novo espaço conquistado é muito feminino. E se você não tiver a conjugação dos dois, não sai do lugar. Então, se você tira o vetor feminino, você tem a explosão e a queda para o mesmo ponto de onde partiu. Observe o que nós vivemos, se não é isso. Vem alguém com uma ideia maravilhosa, puf, explode aquele monte de coisa. Não tem sustentação para aplicarmos essas ideias na nossa vida. E voltamos ao ponto de partida. De tal maneira que ainda vivemos os dramas do século V depois de Cristo, com a tecnologia de século XXI. Ou seja, vivemos uma sociedade de explosão e queda no mesmo patamar de consciência. Nós, nessa pandemia, percebemos isso claramente. Nós achávamos, eu pelo menos achei isso e faço meu meia-culpa aqui publicamente, que talvez, diante da morte batendo à nossa porta, a nossa resposta fosse mais humana. E a gente responde mais ou menos como respondia Átila, rei dos Hunos, ou Gengis Khan. Não somos muito diferentes. Ou seja, somos capazes de roubar dinheiro de respiradores para comprar objetos pessoais, um Porsche, um carro importado. Um ser humano capaz de andar num carro importado, sabendo que aquilo ali custou o respirador que fez alguém morrer sufocado.
e pagar esse preço? E nós ainda estamos nessa. Nós achávamos que éramos tão cultos, tão tecnológicos, tão high-tech, que a barbárie tinha ficado no passado. E quando a morte bate à nossa porta, eis que a barbárie é a primeira que grita. Nós vemos no mundo inteiro, e não é só Brasil, não tem um complexo de inferioridade de achar que isso só acontece aqui. Oportunistas de plantão, usando essa crise para propagar o seu nome por interesses pessoais de todas as naturezas. Existem aqueles que manipulam os recursos voltados para a pandemia, existem aqueles que aumentam os seus preços para poder ganhar as custas da pandemia. Todo tipo de oportunismo surgiu diante de nós. Nós percebemos, do ponto de vista humano, não crescemos muita coisa. Então, nós temos que reaprender o segredo das escadas. Mas uma escada depende muito dos valores femininos, senão só temos energia de explosão. Outro elemento interessante que eu coloco aqui abaixo, para que vocês entendam, que é uma complementação muito inteligente da natureza, que é a questão mente-emoções, do masculino e do feminino. Por muito que se fale, se propale visões diferentes, o fato é que uma observação de toda a vida me permite endossar essa explicação clássica. Do ponto de vista emocional, a mulher é celeste. Ela tende a amar mais uma pessoa pela sua integridade, pela sua dignidade, pela sua correção, do que pela sua aparência física. Hoje queremos reduzir tudo ao plano físico, mas isso não é o natural da mulher. A mulher, no plano emocional, a primeira coisa que ela olha é o céu. É nobre, é digno. E depois ela desce à terra. Bom, tem um rosto bonito, é assim, não é certo? A polaridade do homem, embora ele trabalhe e tenha que trabalhar com isso, é o inverso disso. No plano emocional, a primeira coisa que ele foca é nas formas físicas. E depois, com o ato de vontade, pode transcender isso e chegar a ver os valores psicológicos, morais e espirituais da pessoa que está diante dele. Mas o foco inicial não é esse. Tá? Enquanto que o foco emocional da mulher é muito na dignidade, na nobreza. E é interessante porque se ela mantém, se ela não desvaloriza esse foco, ela obriga alguém a assumir esse papel para ser digno de estar ao lado dela. Mas hoje, às vezes, a carência é tanto que ela baixa esse padrão, por querer ser amada a qualquer preço. Isso é uma vantagem. Ela tem um emocional celeste. Agora, do ponto de vista mental, a mente da mulher é terrestre. O que significa isso? Do ponto de vista da mente, o homem é mais celeste. Ele tende à especulação, ao desenvolvimento do pensamento, mas muitas vezes tem dificuldade de aterrissar. Enquanto que a mulher, ela vê as necessidades do mundo e vai ao plano mental e é capaz de voos tão elevados quanto o homem, mas imediatamente ela desce para a aplicação. Ela tem uma mente prática, aplicada, enquanto que o homem, ele tem uma mente que vai da terra para o céu e muitas vezes pode se perder na especulação intelectual, achando que já está fazendo alguma coisa. Observem que é interessante, porque isso também é uma carência tremenda do mundo atual. Se nós virmos, conversarmos, eu conheço algumas pessoas da editora, do grupo editorial Pensamento, e um amigo me falava da quantidade de títulos que são lançados só no Brasil todos os anos, é da ordem dos milhares, vocês não fazem ideia. Então, a produção de conhecimento sobe. Não era natural que, quando você produz conhecimento, os problemas humanos diminuíssem? Não é natural? E, no entanto, o que acontece? A produção de conhecimento sobe, os problemas humanos também. O que você pode deduzir daí? Que esse conhecimento não está sendo aplicado às necessidades da vida. Não há um diálogo entre o conhecimento e a vida. Senão, naturalmente, um subiria e o outro desceria. Inversamente proporcional. O que falta para comunicar esses dois mundos? É exatamente a mente feminina, que pega o que é necessário lá e traz para cá. E faz essa ponte entre a necessidade humana e o conhecimento humano. É curioso que sejamos capazes de produzir tantas ideias e tenhamos tão pouca aplicação dessas ideias, de tal forma que estamos embolados no problema da Vestal, de 16 séculos atrás, e não tenhamos encontrado solução. Enquanto que o problema da Covid, que começa em dezembro de 2019, já temos um monte de vacinas, os laboratórios estão a 1000, já mapearam o genoma do vírus, enfim.
O homem é capaz de uma rapidez para se aplicar no conhecimento das coisas, e no conhecimento de si mesmo esteja tão precário. Não há comunicação entre esses dois mundos, do ponto de vista das humanidades. Portanto, falta a mente feminina, com certeza, nesse campo que é tão necessário, porque é a humanidade que estamos precisando agora. Não adianta nós pensarmos que o desenvolvimento científico, tecnológico, basta a si próprio, ele é um meio. E quando você não tem um fim condizente, os meios podem ser até maléficos. Você percebe isso? Digamos que eu tenho um Porsche, último tipo, mas eu não sei para onde eu quero ir. Eu posso estar indo para um abismo. Para quem está indo para um abismo, não era melhor ir a pé, que demorava mais para chegar, dava tempo para repensar? Não adianta você ter meios tão tecnológicos quando você não tem fins humanos. Era melhor ir a pé ou com a bicicleta com a corrente quebrada. Demorava mais, você podia repensar no meio do caminho. Os meios não substituem os fins. Os fins humanos, a humanidade, um sentido de vida, um propósito humanista, não pode ser substituído por nenhum meio, por muito desenvolvido que ele seja. Os meios servem aos fins, e não o contrário. Tá certo? Então, a mente feminina que conecta o pensamento e a sua aplicação no campo das humanidades, há um vácuo aí no meio. Carece-se demais disso. O que mais temos aí? A autoridade humana. Isso é uma coisa de uma beleza incrível, gente. E é tão basicamente... Muitas vezes as empresas me convidam para fazer palestras lá dentro. Já dei palestra em várias multinacionais. E eu vejo, às vezes, equipes de compliance contratadas e um monte de profissionais, às vezes até importados para fazer isso. Fala-se sobre tudo. E não se percebe que você motivar uma equipe para ser ética, para ser produtiva, para ser o que você queira. Um dos elementos fundamentais é a autoridade humana. O que vem a ser a autoridade humana, que é tão feminina e por isso está ausente nos dias atuais? Quando você lidera uma equipe, você tem que ter 3 autoridades. A primeira delas é a autoridade intelectual. Você tem que conhecer o trabalho, porque senão você não pode conduzir os demais. Isso é óbvio. Segunda autoridade, também importante, a autoridade moral. Você tem que fazer junto, porque senão você não estimula o grupo. E a terceira autoridade é a autoridade humana, da qual nós falávamos indiretamente ainda há pouco. A autoridade humana considera que um trabalho bem feito não é aquele em que as coisas terminaram perfeitamente realizadas, mas aquele em que as coisas foram bem feitas e os seres humanos que participaram do processo também cresceram no processo, também estão bem. O fator humano não pode ser dispensado. O homem não pode ser colocado só como meio. O homem é o fim de todos os processos. Portanto, eu produzi produtos, eu produzi serviços, mas eu também produzi seres humanos, que cresceram nesse processo de construção. E que é a finalidade mais própria da vida. Em última instância, viemos aqui para construir a nós mesmos. Essa autoridade humana exige uma relação muito empática com a vida, com o olho do outro, com a vida do outro, com a capacidade de envolver o outro. E essa mecânica da vida é muito profundamente compreendida para a psique feminina. Como eu já falei, ela é uma forte aliada da vida. Portanto, a autoridade humana, eu digo para vocês com uma experiência própria, eu visito as empresas, é algo que eles não sabem nem o que é. E quando tentam transformar as suas operações, não pensam nisso, não conseguem ver. Sabe por quê? A nossa é uma sociedade masculinizada. Portanto, os valores femininos ninguém lembra nem mais quais são. E eu não estou falando só dos homens, as próprias mulheres. Elas abandonam os valores femininos para encontrar um lugar à luz. Ou seja, deixam de ser para encontrar um espaço. E isso é muito problemático, não apenas para elas, mas para a sociedade, para a humanidade, porque grita por esses valores femininos. Generosidade, capacidade de gerar, de dar vida. Generosidade, bom, já falamos, a mulher é uma grande aliada da vida. Essa capacidade de doação para que, através dela, a vida venha ao mundo, essa capacidade vitalizadora dos ambientes por onde ela passa, exatamente porque ela trabalha com requinte, e o requinte tem muito a ver com as necessidades da vida, é uma característica muito feminina. Dizem, vocês vão ver que ao longo da história, inclusive o nome de determinadas divindades, de algumas mitologias, o nome das mulheres estava associado ao elemento água. O
O elemento água é muito associado à mulher, exatamente porque é vitalizadora a água. É ela que leva a energia de um lugar para outro. É muito interessante porque a água está estreitamente ligada à generosidade. Essa capacidade de encaixar em todos os espaços e levar vida, levar vitalidade. Se você, por exemplo, está dentro de uma piscina e tem medo de nadar, não sabe nadar, você tenta nadar se agarrando à borda. Não sei se vocês já fizeram isso, já passaram por isso, já aprenderam a nadar já adulta. Eu passei por isso. O professor dizia, larga a borda. Eu não, vou afundar. Não tem como nadar se agarrando a nada material, encostando o pé no chão ou agarrando na borda. Quando você abre mão de qualquer apoio material e se entrega à água, ela te aceita e você flui. Ou seja, essa capacidade de abrir mão de qualquer apoio material para fluir através do seu elemento é generosidade. A generosidade é capaz de construir grandes coisas sem nenhum retorno material, sem nenhum retorno egoísta. Isso tem muito a ver com a entrega da mãe àquela criança que vem ao mundo. A mãe não quer nada daquela criança, a menos que ela se realize, que ela encontre o seu caminho. Ou seja, é um caminho de entrega sem nenhum interesse egoísta ou pessoal. Essa forma de amor também está muito ausente. Eu não quero que vocês me entendam mal, porque tenho falado muito da vida, agora falo da mãe. Quero que vocês entendam que gerar, dar vida, não necessariamente acontece apenas no plano físico. Senão parece que estou discriminando as mulheres que resolveram não ter filhos. E não existe isso. É claro que pode não estar na necessidade de experiência de uma mulher ter filhos físicos, mas não é só no plano físico que a gente gera. A gente é capaz de gerar sentimentos elevados, nobres no plano emocional. É capaz de gerar ideias elevadas que mudam o curso da história no plano mental. Também são filhos. E também é necessário vitalidade para isso. É necessário amor à vida, para que a vida flua através de nós e mostre do que ela necessita. Então, são determinados elementos que são muito característicos do feminino. O seu amor gera uma capacidade de generosidade fora do comum, inclusive uma capacidade de coragem. É interessante isso. Vocês podem dizer, como assim? Coragem, um valor feminino? É. Coragem vem de core, coraticum. O latim, correspondente à nossa palavra coragem, vem de core, coração. Assim como Platão dizia que herói vem de eros, amor. Você coloca para uma mulher alguém que ela ama do outro lado de um rio, em perigo. Ainda que ela não seja uma exímia nadadora, ela vai atravessar esse rio. Porque onde o seu coração está, o corpo dá um jeito de chegar lá e se unir a ele. Então, são características muito interessantes do feminino. E perceba como uma sociedade altamente egoísta necessita desse valor feminino também. Por trás dos problemas da humanidade atual, se você for arrancando máscara por máscara, você vai ver que está o egoísmo. Nós somos doentes de egoísmo. Talvez uma crise como essa que nós vivemos globalmente tenha muito a ver com o limite de egoísmo que nós chegamos a construir, uma muralha de egoísmo que move o mundo. Ou seja, essa capacidade de entrega, aquilo que ela ama, é uma característica muito feminina também. E muito necessária e muito ausente no mundo atual. Continuando, falei para vocês que uma sociedade sem feminino é desequilibrada. Ela se expande em nome de quê? Existe uma mecanicidade, ou seja, pensamos em gerar coisas, em desenvolver meios, em desenvolver fins materiais, e não em desenvolver o próprio ser humano. O ser humano passa a ser simplesmente uma peça de uma engrenagem para produzir. Ele não é mais um fim em si, ele vira meio, numa sociedade mecanizada e materialista. A ambição excessiva, minimalismo, que é uma coisa curiosa, a gente perde a beleza quando estamos numa sociedade muito mecanizada. Há uns meses atrás eu estive, quer dizer, um ano atrás, antes da pandemia, eu passei por um antiquário e foi muito interessante. Tinha uma colher de cafezinho da década de 20, gente. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. Ela era muito pequena, em prata, e o seu cabo era todo trabalhado com baixo relevo de mulheres gregas. Se você pega uma colherzinha de cafezinho hoje, é uma coisa reta. É o mínimo esforço, é o minimalismo. Para que vamos perder tempo fazendo baixo relevo em colherinha de café? Para o nosso mundo atual, o estético foi substituído pelo prático. Há a perda da beleza, é a lei do menor esforço. Isso também é a perda do feminino. Quando já não se entende mais por que em cima de uma mesa você tem que ter uma flor,
essa sociedade está perdendo o feminino. Por quê? A mentalidade mecanicista olha e diz: o que eu vou fazer com isso? Eu não como flores. Isso vai ocupar espaço na minha mesa. Os valores femininos entendem a necessidade do estético como fator de harmonização, como elevação de consciência. Uma sociedade que vai ficando feia, reduzida ao prático, sem nada de estético, também é um sintoma de ausência do feminino. Perda de respeito à natureza. Vocês acham que esse monte de problemas ecológicos que vivemos hoje em dia é o quê? A relação da mulher com a natureza é um diálogo entre mães. Ela tem uma capacidade de entender muito profundamente as necessidades da natureza e se integrar com ela. Entendam, porque isso também pode gerar equívoco. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imaginem um tanque. Nesse tanque tem 2 torneiras despejando 2 líquidos dentro dela. Essa torneira é responsável por jorrar o líquido A, essa torneira o líquido B. Mas não significa que só o dono dessa torneira vai beber o líquido A. Todo mundo vai ter acesso a ambos nesse tanque. Então, o masculino canaliza certos valores, o feminino outros, mas não canaliza só para si, canaliza para servir a toda a sociedade. Então, determinados valores são necessários para todos, mas são canalizados pelo feminino ou são canalizados pelo masculino. Quando esse canal se fecha, nesse tanque não haverá mais esse líquido A. Então, a ideia da estética, do requinte, da beleza nas mínimas coisas, como um elemento de elevação de consciência, nós perdemos. Vivemos a sociedade da praticidade, vivemos a sociedade da exploração cruel à mãe e natureza, porque já não há o diálogo entre mães. Isso é um valor feminino que se ausentou. O desrespeito à vida é um valor feminino que se ausentou. Que estejamos no meio de uma pandemia, uma tragédia desse tamanho, e 70% das manchetes dos jornais falem de brigas políticas, jogos de interesses, isso é falta do feminino. A vida deixou de ser prioridade. A vida só se torna importante quando a morte está na nossa porta. Quando é a do vizinho, não é tão importante assim. Continuamos procurando vias de projetar os nossos interesses pessoais. Percebam que isso é um vácuo enorme, porque o valor feminino se ausentou. É um mundo onde homens e mulheres, e se você pega esses 7 bilhões e tanto que temos aí, já beirando os 8 bilhões, a natureza é muito inteligente. A menos que haja um desequilíbrio artificial, a tendência é que o número de homens e mulheres seja mais ou menos equilibrado. Se nós temos os valores masculinos imperando totalmente soberanos, maioria assim, avassaladora dos valores que sustentam o mundo, é sinal de que não são só os homens que estão praticando esses valores, porque há homens e mulheres na humanidade. São os 2 grupos apinhados numa só coluna. Vocês imaginem, então, que esse pórtico grego, você tem lá em cima o frontão, que é a civilização, que é sustentado, então, pelos valores masculinos e femininos. Tira uma coluna dessa, e você vai ver que a civilização desliza, e ela está deslizando. E a gente não percebe o que está faltando. Ela já está em pleno processo de desmoronamento, e não sentimos o que está faltando. Continuando, então, já falei para vocês desse episódio das vestais, né? Pobres de nós, que dominamos o mundo e perdemos a nós mesmos. E aí, para que fique mais concreto, nós vamos aos exemplos. Isso aqui também falei para vocês e é importantíssimo. Ninguém é igual a ninguém, nem seu irmão gêmeo. Portanto, é dever de cada um deixar a sua identidade naquilo que faz. Portanto, uma mulher pode fazer exatamente os mesmos trabalhos que um homem, mas não o fará igual. Ela fará imprimindo aí os valores femininos que são necessários. Um homem imprimirá os valores masculinos que são necessários. Eles se harmonizam, um não supera o outro. Não vamos tentar inverter a guerra dos sexos. Eles nos dominavam, agora vamos dominá-los. Na verdade, quando ignoramos os nossos valores, já fomos dominados. No plano mental, quando negamos os nossos valores, já fomos derrotados. Continuando, então, agora sim. Arquétipo, para aqueles que conhecem alguma coisa de psicologia analítica de Carl Jung, eu não sou psicóloga, mas sou uma grande admiradora de Carl Gustav Jung, ele dizia, imaginem, para a coisa ficar bem simples, imaginem que na nossa sociedade tem um personagem numa telenovela, isso acontece muito. Esse personagem é de uma telenovela de muito sucesso, e ele fala de um jeito, ele se veste de outro, ele tem um determinado comportamento.
Daqui a pouco você olha na rua, aquilo está tão na moda que tem um monte de gente se vestindo daquele jeito, com os mesmos trejeitos daquele personagem da telenovela, ou seja, ele gera uma moda, todo mundo acaba copiando. Só que, nesse caso, conscientemente, todo mundo olhou o herói da novela das 8, ou a heroína, e quis imitar. Mas o que Jung dizia é que, numa espécie de um inconsciente coletivo de toda a humanidade, existem modelos. Esses modelos não foram criados pela humanidade, não são personagens de telenovela, são determinadas balizas que o ser humano vai ter que viver para que a sua consciência evolua e chegue à sabedoria. E que, portanto, ainda que você não veja, esses elementos cobram de você, te pressionam para que você os atenda. E é como se você fosse uma criança que está estudando. Vai ter que passar pela primeira, segunda, até a 8ª série no ensino fundamental. Nós temos balizas no plano psicológico da humanidade que cobram que você passe por elas para que a tua consciência desperte. Portanto, elas te pressionam, ainda que você não veja. Eu acredito, honestamente, Carl Jung também acreditava o contrário, né? Eu é que aprendi dele, que muito da nossa infelicidade, muito da nossa angústia, que não sabemos qual é a procedência, são essas coisas em nós querendo nascer, e nós não deixamos. Eu costumo contar algo que é muito íntimo, mas como é tão expressivo, eu gosto de compartilhar um sonho que tive na ocasião, que foi talvez o sonho mais expressivo da minha vida. Eu sonhei que eu estava grávida e era o momento da criança nascer. Eu fazia um esforço descomunal para que ela não saísse de dentro de mim, não viesse à luz. A dor era terrível, me contorcia, mas eu não queria que ela viesse à luz. E é óbvio, um sonho de um significado tão claro, né? Esses modelos, esses patamares, esses degraus da consciência humana estão dentro de nós, pressionando para o parto, que a gente não deixa eles virem à luz. Isso provoca uma dor terrível, mas a gente não sabe a causa dessa dor. E fica paliando essa dor com vários distrativos e nunca os resolve. Eu trouxe, então, esses modelos. Vocês vão ver que eu copiei da Grécia, poderia copiar de qualquer civilização. Isso é a terceira geração olímpica da Grécia, que era constituída por 6 deusas e 6 deuses, e constituíam para eles os patamares de evolução da consciência feminina e masculina. Ou seja, aqueles elementos internos, aqueles valores internos que necessitam ser realizados para que você desempenhe bem esse personagem e aprenda tudo o que ele tem a te ensinar, antes de voltar para a unidade. Então, eu selecionei algumas. Fiz a seguinte relação: uma heroína grega, uma mulher histórica que realizou os sonhos desse mito e a nossa própria posição dentro de tudo isso. O que nós vamos fazer diante disso, ou o que já fizemos. Então, Antígona. É claro que o nosso tempo é curto, eu sei que já devo ter utilizado, muito dele, né? Mas vamos lá. Antígona é bem conhecida pelos profissionais da área do direito. Não vou contar a história, vou resumir bastante. Seus 2 irmãos tiveram uma guerra para dominar a cidade de Tebas, e Eteocles, que era o seu irmão mais velho, matou Polinices, seu irmão mais novo. E o rei de Tebas, na época seu tio, Creonte, não quis permitir que ninguém sepultasse o corpo de Polinices. Bom, se ainda hoje isso é estranho, na época isso era uma coisa absurda para a concepção do sagrado para a Grécia. Um corpo insepulto era um desrespeito à vida. E então Antígona, que era a irmã, que amava tanto o seu irmão, ela fica entre 2 leis. A lei universal, que preconiza o respeito ao corpo de um ser humano, ainda que morto, e a lei de Creonte, que era uma lei de um tirano, que não tinha nada a ver com a lei universal. E ela mede o que ela poderia perder desobedecendo uma e outra. Creonte diz que quem o desrespeitasse e enterrasse Polinices seria morto. Ela diz, bom, se eu desobedeço Creonte, eu serei morta. O meu corpo morrerá. Agora, se eu desobedeço as leis divinas, morre minha alma. E eu não posso fazer essa troca. Eu prefiro que morra o meu corpo. Então, ela vai e enterra seu irmão Polinices e se submete à justiça de Creonte. Aqui eu trouxe um pedacinho do diálogo entre ela e a sua irmã. Vejam bem, Ismênia é a mulher acomodada, aquela que não conhece os seus valores femininos. Ismênia diz, queres de fato sepultá-lo, ainda que o decreto e Creonte se estendam a toda a cidade? E Antígona responde, nenhum dos 2, ou seja, o decreto e Creonte, é mais forte do que o respeito a um costume sagrado.
há uma lei universal. Ninguém pode me acusar de não cumprir um piedoso dever. Ou seja, ela é capaz de se opor a uma circunstância tirânica, absurda, para impor um dever de alma, um dever de dignidade. Essa característica do feminino, lembrem que a mulher guarda o centro, portanto, ela guarda a identidade. Um ser que é fiel à sua identidade não se deixa alienar pelas modas de um tempo histórico, ele não se deixa arrastar. Não interessa que seja Creonte, ou que seja a mídia, ou que seja as tribos que vivem guerreando politicamente entre si, não me interessa. Meu dever de dignidade está acima de tudo isso. Capacidade de ter uma identidade e sustentá-la contra vento e maré faz da mulher uma grande educadora, inclusive. E Antígona é o exemplo disso, da capacidade de sustentar essa sua identidade contra vento e tempestade. Né? Coragem para preservar o que lhe parece sagrado, não sagrado do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista humano, sagrado como função de dar sentido. Faço questão de diferenciar para que nós possamos perceber que estamos dentro da filosofia, embora as duas coisas não estejam ausentes de conexões. Então, ela tem coragem para preservar seus valores humanos e a sua dignidade, embora isso não seja o que o seu momento histórico contempla como o correto. Eu trouxe para vocês um personagem histórico que fez exatamente o mesmo. Uma das mulheres mais famosas da história, Joana d'Arc. Essa garotinha de 16 anos, que se coloca dentro da Guerra dos 100 Dias, a Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França, para coroar o seu rei, libertar a França do jugo inglês, uma menina de 16 anos. Ainda hoje, se você for olhar uma guerra física, que hoje vem se reduzindo cada vez mais, né? Temos guerras em outros campos, uma guerra física, onde na frente de várias tropas você colocasse uma adolescente de 16 anos, todo mundo acharia estranho. Imagine isso em plena Idade Média, isso ainda é século XV. E ela tem uma vontade tão profunda, uma convicção tão profunda de que isso é seu dever, que ela abre um espaço, ela vai até o rei e consegue que ele a autorize a ser a comandante em chefe de uma tropa de homens para ir coroar o rei, libertar uma região da França, libertar o conde que estava preso, ainda que isso tenha custado a sua vida. Ou seja, Joana d'Arc é um exemplo de uma mulher capaz de impor valores maiores do que uma alienação de um momento, por um sentido de missão. Lembram que uma das características da psique masculina é a perseverança, a constância, a paciência, o fôlego para trajetórias longas, o fôlego para cultivar árvores que demoram a dar frutos, sem desistir, sem perder o foco. Então, Joana d'Arc é um exemplo muito interessante da projeção do mito de Antígona num personagem real, de carne e osso. Capacidade de reconhecer, ainda que esteja sozinha, esse atrevimento feminino, né? Ainda que esteja sozinha, ela é capaz de, uma multidão indo para o abismo, ela tomar um outro caminho sozinha. Capacidade de reconhecer, ainda que só, contra a moda, contra o coletivo, contra as tribos que cultivam determinados pensamentos formatados, de ir em busca do nobre, do justo e do bom. E nós temos essa capacidade? Vivemos a época internacional da alienação. Praticamente é proibido você pensar por si mesmo. O pensamento está todo padronizado. Se eu filosofo, se uma pessoa simples na rua filosofa, não é o meu caso, que já estou me dedicando a isso há muitos anos, alguém vai virar para ela e dizer: você é filósofo para estar dizendo uma coisa dessas? Olha, você não precisa apresentar certidão de filosofia ou declaração de seja o que for para pensar. Pensamento é um direito teu. Pensar sobre o universo, você não precisa apresentar diploma de astrônomo. O pensamento é livre, todos podem ousar o que quiserem. No nosso momento, o pensamento está empacotado. Você não pensa, você simplesmente avaliza um determinado pensamento oficial. Nós temos muito pouca individualidade. Se você considerar o plano mental do ser humano, quando a gente olha para dentro da nossa mente, você imaginou quão poucos dos pensamentos que existem aí dentro são realmente nossos? A superficialidade, a banalização da vida é uma regra hoje. E é lógico que nós vamos ter que conquistar a nossa autenticidade, o nosso nome interno, nossa verdadeira identidade para sair dessa, para fugir da manipulação, para reencontrar um caminho menos egoísta e mais humano.
Nós temos tido condições de fazer isso? Ou temos uma carência terrível de sempre querer ser aceita, sempre querer ser amada, sempre querer ser admirada a qualquer preço? Então, o mundo masculino diz: se você quer ser aceito, os valores são esses, abandone os seus. Para de considerar o sentimento de todo mundo, para de considerar a humanidade como família, vem para cá. E a gente aceita. Por quê? Queremos ter o nosso êxito avalizado por aqueles que a gente queria se diferenciar deles. Queríamos encontrar o nosso lugar, mas necessitamos que eles avalizem o nosso êxito. O que é isso? Então, essa autenticidade, repito, toda a humanidade precisa de identidade, mas a guardiã do centro, que é o feminino, é o canal por onde essa água viria para o tanque. E se essa torneira está fechada, a humanidade é superficial, virou massa. Várias tribos estereotipadas. Sei que o nosso tempo é muito curto, doutora Príscila, mas tem certos exemplos que eu não consigo deixar de dar, que eu acho fundamentais. Um dia desse eu estava no supermercado e filósofo é assim um bichinho um pouco doido. Ele está filosofando em tudo quanto é lugar. Eu estava diante de uma prateleira de pasta dental. Eu olhei, tinha umas 6 marcas diferentes, não tinha menos que isso. Eu falei, gente, essas pastas, eu lá tentando escolher, tem alguma diferença entre elas realmente? E aí me deu curiosidade de olhar as letrinhas miudinhas e ver quem era o fabricante. Curiosamente, o fabricante das 6 era um só. Mas a embalagem, os rótulos, eram tudo diferentes, para que você tenha a ilusão de que fez uma escolha. Entende? Existe uma necessidade psíquica de escolher para que o homem se sinta livre. Então, se gera a ilusão da escolha. Mas, no fundo, qualquer escolha que você faça, o fabricante lá atrás é um só. É mais ou menos o que nós temos na nossa sociedade atual. Existe uma meia dúzia de tribos estereotipadas, marcadas, delimitadas. Mas o fabricante lá atrás é um só. E o nome dele é Não Pense, não seja você mesmo, não tem identidade. Encaixe numa dessas tribos, ou você está fora, vai cair no ostracismo. Então, pensar virou uma coisa perigosa. O medo de pensar, a necessidade de pertencer, a pessoa se sente vulnerável quando ela começa a pensar demais. Eu não vou ser aceito por ninguém, vai ser aceito pela sua consciência. E aqueles cuja consciência clama para despertar também vão te reconhecer. Mas existe toda uma pressão social, você vai estar sozinho, você vai estar no ostracismo. Então, incutiram no homem o medo de ser ele mesmo, na humanidade. O canal para a recuperação da identidade, deixa eu contar para vocês, é feminino. Nós somos as guardiãs do centro. Ou seja, nós somos capazes de descobrir a razão que nos trouxe ao mundo, qual o recado que temos a dar ao mundo, a palavra sagrada, que se não for pronunciada por nós, não será por ninguém. O Dhammapada, que é uma escritura budista, diz: mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve. Uma palavra dessas vale uma vida. Você já disse a sua? Que só você pode pronunciar? Não sente saudade dela? Não sente necessidade de trazê-la à tona? Nós temos esse compromisso. Ou a capacidade de desviar do abismo, ainda que sozinha. A multidão está indo para lá. Eu não sou do contra. Se eles estivessem indo numa direção que eu acho justa, lógica e boa, eu iria, mas não estão. Mas você vai ficar sozinha, boa. Mas o caminho é lá. Quantas Joana d'Arc havia? Uma. O resto achava que ela era louca. E ela fez história. A história costuma ser bem implacável com os medíocres, viu? Ela não lembra nem que eles existiram. O medíocre só tem um jeito de entrar para a história, atrapalhando o caminho de um grande homem. Aí ele entra como pedra de tropeço. Isso é bem curioso. Continuando, hipermnestra. O nome hipermnestra significa exatamente isso, moderação. A moderação que vem da lucidez, do bom senso, de ser capaz de levar todas as informações que o mundo te dá para dentro de casa, examiná-las, dissecá-las, olhar bem, cozinhar aquilo tudo, amadurecer e sair com uma resposta que não é nenhuma daquelas. É uma resposta que você mesmo viu, comparando tudo isso com seus valores. Hipermnestra era filha de Danau de Argos. Danau e Egito eram 2 reis, irmãos. Por curiosidade, todos 2 tiveram 50 filhos. Danau teve 50 mulheres e Egito 50 homens. Claro que o sonho de Egito era tomar o reino do irmão. E como é que ele planejava fazer isso? Casar os seus 50 filhos com as Danaides, filhas de Danau. Ou ele fazia isso, ou ele ia colocar os seus 50 filhos à frente de um exército e ia tomar Argos.
E Danaus não era bobo, sabia disso. Aí ele resolveu criar uma estratégia mórbida para se livrar dos filhos de Egito. Ele chama suas filhas e diz: vou casar vocês com 50 filhos de Egito. Egito é um tirano. Se ele dominar Argos, nós estamos perdidos. E os seus filhos devem ser a mesma coisa. Então, vocês vão casar com os filhos dele. E na noite de núpcias, toma aqui para cada um vidrinho de veneno. Vocês vão envenenar os seus esposos. Vão amanhecer todas viúvas. Ou seja, vamos nos livrar de uma vez só dos 50 filhos de Egito. Bom, elas vão, as princesas. 49 envenenam seus maridos. Hipermnestra não. Ela olha para ele e diz: bom, existe uma lei universal que diz que os bons não merecem castigo. Meu pai diz que esse homem é mau porque é filho de Egito. Mas será que necessariamente é assim? Que a maldade passa de pai para filho? E ela submete seu esposo, Linceu, a uma prova. Ela chega para Linceu e diz: olha, eu me casei com você, mas eu nem te conheço. Eu te vi pela primeira vez hoje. Então, eu te peço que não viole a minha honra antes do momento em que eu te permita violar a minha castidade. Eu não quero que você me toque antes que eu conheça você e saiba se você é digno. Bom, Linceu era casado com ela numa sociedade dos valores daquela época, ele poderia fazer o que quisesse. E ele é nobre o suficiente para dizer: sim, eu vou esperar. Não vou te tocar enquanto você não me considerar digno de você. Ela olha aquilo e diz: isso é um homem nobre. E assim realmente ele o faz. Se afasta dela, vai para o outro quarto, jura respeitá-la. Ela diz: eu não vou sacrificar um nobre. Nem que seja a vontade do meu pai, porque não é a vontade dos deuses. Parecido com o argumento lá atrás da Antígona, né? Mas tem aqui as suas peculiaridades. Quando amanhece, 49 príncipes mortos, ele Linceu vivo. Seu pai fica furioso. Aí ele chama o tribunal dos deuses, e os deuses consideram que Hipermnestra tinha razão. Ela era moderada o suficiente para nem mesmo a vontade do seu pai fazer com que ela, sem uma ponderação, julgasse o que era necessário fazer, o que era justo fazer. Sem uma ponderação e um julgamento próprio, segundo os seus valores, nem a vontade do pai poderia ser executada. A vontade do pai não está acima da justiça. A Hipermnestra se tornou, então, um símbolo dessa moderação, dessa prudência, que submete todas as suas ações a um senso de justiça. Na história, uma mulher que fez algo como isso, essa capacidade de moderação, de se colocar fortemente contra a alienação de um momento histórico, ainda que seja determinada por aqueles que lhe estão mais próximos. Nós conhecemos esse personagem, talvez vocês conheçam, Rosa Parks. Rosa Parks era uma mulher já de meia idade, negra, e na época em que ela vivia, década de 50, nos Estados Unidos, os negros já podiam usar um coletivo, mas se entrasse um branco e houvesse um negro sentado, fosse mulher grávida, fosse idoso, tinha que se levantar e dar lugar ao branco. E ela se recusa a levantar para dar lugar a um homem branco. É presa. Isso gera uma convulsão nos Estados Unidos que dura mais de um ano. Mas quando tudo isso termina, ela havia vencido essa causa. E os coletivos já não exigiam mais isso dos negros. Ou seja, ela era simplesmente uma mulher humilde, simples, já com uma certa idade, que é capaz de ser fiel à justiça, mesmo num momento histórico que a pressiona em sentido contrário. Muito parecido com o que vivemos hoje. Eu sou fiel à minha lucidez, ao meu critério como Hipermnestra, mesmo num momento histórico que me bombardeia com informações manipuladas, com tendências, com discursos de ódio, com inclinações baseadas em interesse. Eu pego tudo isso, reflito e o veredito é meu. E não importa que isso seja a lei do meu momento. Eu estou acima disso quando isso não serve à vida, quando isso não serve à justiça. Então, um exemplo bastante interessante. Rosa Parks, essa senhora, extremamente humilde, sem instrução, sem bens materiais. Um personagem histórico, uma hipermnestra real. E nós? O que nós temos de arquétipo de hipermnestra? Prudência para reconhecer a raiz dos problemas e não comprar a versão que nos vendem. Pode ter certeza que hoje qualquer fato histórico chega a você, qualquer informação chega a você já amarrada
presa, colada com super bonder na opinião da pessoa que te fornece essa informação, na interpretação dela. Os fatos não chegam puros. E você tem que ter o critério de hipermnestra, de Rosa Parks, de ir lá com uma espátula e separar aquilo que está grudado. E ver os fatos sob a ótica dos teus próprios valores. Nós vivemos, por exemplo, hoje um bombardeio contra os preconceitos. Tá bom, somos contra todos os preconceitos. Porém, em nenhum momento a gente traz isso para dentro de nós e reflete sobre o que é a origem dos preconceitos. Já pararam para pensar sobre isso? Imagine que eu fecho os olhos e eu não sei como é a minha aparência física. Eu penso, eu sou superior a todos os outros seres humanos da humanidade. A partir dessa premissa, eu abro os olhos. E de acordo com a cor da minha pele, essa cor é melhor do que as outras. De acordo com a cor do meu cabelo, dos meus olhos, é melhor do que a cor dos outros. A minha religião, o meu sexo, todas as minhas características são superiores às dos demais. Sabe o que é isso? Egoísmo, preconceito personalístico, que quer colocar a sua personalidade acima de toda a humanidade. Essa é a raiz dos preconceitos. Eu vou e corto uma das cabeças da hidra de Lerna, mas não mato, não ataco o coração dela. Evidentemente, ela vai gerar outras cabeças, nascerão outros preconceitos, porque a cabeça, a base do preconceito, é o personalismo, é o egoísmo, de achar que aquilo que diz respeito a mim é superior ao que diz respeito ao outro. Se você não ataca aí, toda atuação é paliativa. E quem ataca aí? Quem é capaz de dizer, olha, vamos parar de fazer tanto barulho, tanto discurso de ódio de uns contra os outros, vamos trabalhar para ser menos egoístas, que, como diz a Bíblia, tudo mais será dado por acréscimo? Cadê a lucidez? Cadê a prudência feminina para dizer que nós estamos fazendo besteira e não estamos indo à fonte do problema? Estamos também mergulhadas, muitas vezes, nessa alienação, nessa explicação pronta e fácil. Continuando. Estou tentando ser rápida, viu? Terminamos em breve. Alceste, a valorosa. Alceste era uma belíssima princesa, filha do rei Pélias de Ioco. O pai coloca uma condição muito difícil para conquistar a mão da filha, mas admito que era também um príncipe muito virtuoso, forte, consegue a mão de Alceste. Quando eles vão fazer a festa de núpcias, havia que fazer um sacrifício, uma homenagem a todos os deuses. E Admeto esquece de Ártemis, que é a deusa profundamente ferida por aquele esquecimento, condena Admeto à morte. E ele era um príncipe que o destino de 2 reinos estava na mão dele, era filho único, e a ele era destinado o futuro de 2 reinos. E aí Admeto chama a ajuda de Apolo, que era um deus que sempre o apoiava, e diz, como eu posso fugir disso? Como eu posso sair dessa sina? E Apolo diz, olha, eu consigo que você fuja dessa sina, porque todo o seu reino depende de você, se você conseguir no leito de morte, antes que a morte chegue, a morte era Thanatos, antes que Thanatos chegue, você consegue alguém que dê a vida no seu lugar. Ele vai dizer, é fácil, meus súditos me amam, sabem como eu sou necessário para o reino, meus pais me amam, meus sogros, tudo mais. Ele vai para o leito de morte, ninguém dá a vida por ele. O egoísmo é tanto que, mesmo sabendo que ele é um rei, que o reino necessita dele mais do que de qualquer outra pessoa, ninguém dá a vida por ele. Aí surge Alceste, a valorosa, e diz, eu entrego a minha vida por você. Dar a minha vida por algo tão valioso e tão importante para tantas pessoas é algo válido. É algo que vale a pena entregar a nossa vida. Eu dou a vida por você. Ela é tão jovem, com uma vida pela frente, e ela entrega a sua vida. Só que no momento de deitar no leito de morte, passava por ali quem? Hércules. No meio do caminho entre um trabalho e outro, Hércules passava por ali. E olhou a história. E vem lágrimas nos seus olhos diante da grandeza dessa mulher. Ele diz, o quê? Uma mulher como essa, Thanatos vai querer levá-la? Não vai de jeito nenhum. E Hércules se coloca ao lado do leito de morte dela. E está ali, ó. Ele luta de igual para igual com Thanatos e coloca a morte para correr. E salva a vida de Admeto. É tão interessante, tão cheio de significados, um mito, mas eu não posso desenvolver isso muito agora. Só isso aí daria uma palestra. Né? Por que o heroísmo derrota a morte? Né? Capacidade de doar ou dedicar sua vida para que o bem prevaleça. Não foi isso que Alceste fez? Deu sua vida
para beneficiar muitos seres humanos, os súditos daquele reino. E aí nós temos um exemplo histórico maravilhoso, Madre Teresa de Calcutá, que vai para a Índia, para uma região que ainda hoje é extremamente pobre, disse que Calcutá, pela manhã, pelas ruas, pelas calçadas, você encontra várias pessoas indigentes, miseráveis, mortas, pelo frio, pela fome durante a noite. Uma mulher que começa a andar pelas ruas e recolher os doentes das calçadas. Um pequeno espaço, um espaço precário, e começa a desenvolver aí uma missão voluntária e a regimentar outras mulheres para, junto com ela, formarem uma congregação e desenvolve um trabalho que hoje está em 139 países, prossegue mesmo depois da sua morte. É canonizada em 2016 pelo Papa Francisco. Ou seja, uma mulher que não tem nada, está de mãos nuas e apenas tem o seu corpo e a sua vontade. E consegue, com essa sua entrega da sua vida a uma causa maior, poupar a vida de pessoas, mesmo quando a dela mesma já se foi. Incrível isso, né? Essa generosidade e capacidade de dar vida da mulher. Quando chega a um limite, é capaz de fazer coisas que fogem ao senso humano. Ninguém imagina que se possa fazer tanto. Mas o amor humano, o amor à vida e a vontade de gerá-la e preservá-la pode chegar a resgatar muito mais vidas do que a gente pode imaginar. Tá? Então, aqui temos um bom exemplo de uma Alceste concreta. Aí está ela. E nós? Qual é a nossa sensibilidade à dor alheia? Qual o nosso senso de que a humanidade é nossa família? Eu coloquei aqui uma meta bem simplesinha. Qual a nossa capacidade de fundamentar as nossas decisões na busca de benefício não apenas para nós mesmos? Quando você vai decidir alguma coisa, você pensa no maior benefício para você ou no maior benefício para um conjunto mais amplo possível de pessoas? Dói em você saber que pessoas do outro lado do mundo, que nada tem a ver fisicamente com você, estão sofrendo? Você tem uma meta profunda de aliviar a dor da humanidade? Isso é muito feminino. Esse arquétipo está adormecido dentro de você, esperando para despertar. Ele é extremamente necessário para a sua realização e para a realização da humanidade. Claro que nós não vamos chegar a ser Madre Teresa de Calcutá, mas cada uma de nós que coloca o seu coração naquilo que faz é capaz desse coração trazer vida a muitos corpos. É capaz de insuflar muita vida pelo mundo. Mas hoje se diz que não se deve colocar o coração nas coisas, que isso é coisa de mulherzinha, que a mulher séria do mundo dos negócios, uma líder, tem que pensar friamente. Dizem e a gente acreditou. E desumanizamos o mundo. Ou seja, mais um arquétipo para vir à tona. Ifigênia. Isso aí é um episódio da Ilíada de Homero. Agamenon estava louco para colocar os seus barcos rumo à Troia e começar a guerra de Troia. Só que não ventava, os barcos eram à vela. Aí ele faz um sacrifício aos deuses para que ventasse. Aí vem um oráculo que diz que só ventaria se ele sacrificasse a sua própria filha, Ifigênia. E com a morte da donzela, ventaria e ele poderia ir rumo à Troia. Do jeito que Agamenon era frio e calculista e não pensava em valores humanos, ele mente para sua esposa Clitemnestra e diz, olha, traz Ifigênia que ela vai se casar com Aquiles. O Aquiles era um grande herói, a mãe fica super satisfeita. Quando chegar lá, não era para casar com Aquiles, era para ser sacrificada. Aquiles, que era um herói, fica tão revoltado, aqui está ele na imagem, né? Que tenta sacar da sua espada e matar Agamenon, revoltado com o que ele tinha feito. E a própria Ifigênia se interpõe e diz, não, deixa que eu tenho a minha consciência tranquila de que tudo aquilo em que eu me coloco, eu me dou inteira, eu faço o meu melhor. Eu sei ver a vida e sei que a vida é inteligente, que a vida segue as leis divinas, que a vida não é caótica. Portanto, eu não acredito que vá acontecer algo que seja injusto para mim. O que quer que aconteça é aquilo que me corresponde. E ela vai na direção da pira sacrificial e, quando ela chega lá, ela é substituída por uma corça e a sua vida é poupada. É muito interessante, eu tenho falado para muitas pessoas, nessa época de pandemia surgem perguntas muito delicadas e difíceis. Muitas pessoas perdendo entes queridos, e isso é uma prova duríssima
As pessoas me dizem, tem algum jeito da gente sofrer menos quando perde um ente querido? Eu acredito fielmente que existe um caminho muito parecido com o de Ifigênia, que não digo que tire a dor, mas que é capaz de trazer um bom consolo. Percebam que um bom guerreiro não é aquele que treina só no dia da guerra, não adianta mais. Um bom guerreiro é aquele que treina em tempos de paz. Assim também é para uma prova desse tamanho. Todos os dias, quando você abre a janela, observe na natureza à tua volta que nada é por acaso. Existe uma lei que rege o florescer, o nascer dos frutos, a queda dos frutos, o secar das plantas, o ciclo de nascimento e morte dos insetos, o ciclo de nascer e morrer do dia. Perceba que tudo obedece a uma necessidade, que a vida é inteligente. Quando de tanto observar você adquire confiança na vida, vê a vida e adquire confiança nela, quando acontece algum fato com você, você percebe que deve obedecer uma lógica maior também, que não é casual. Grande parte do sofrimento vem de não vermos lógica naquilo que nos aconteceu e acreditarmos que fomos injustiçados. Quando o homem, não por um sistema de crenças, mas por uma observação e uma reflexão inteligente, todos os dias observa a lógica e o sentido da vida, ele não acredita mais na arbitrariedade nem na injustiça. É alguém que confia em cada passo, dá o seu melhor e confia que a vida também faz o mesmo. Portanto, o que acontece pode não ser compreendido por mim, mas obedece a alguma necessidade. A necessidade que, no final da história, é benéfica para todos. Nós podemos não compreender no meio da história, mas no final, provavelmente, tudo se ilumina. Né? Então, essa confiança e essa serenidade da nossa amiga Ifigênia, que sabia ver a vida, ler as leis da vida, porque Artemis, que era a deusa que ela era dedicada, ela era uma sacerdotisa, representa exatamente as leis da natureza, puras, harmoniosas, e ela sabia confiar na vida. Portanto, ela não acreditava que o acaso aconteceria só com ela. Portanto, tudo aquilo que acontece é dotado de um propósito, ainda que não entendamos agora, mas se acreditamos, confiamos, um dia veremos o propósito de todas as coisas. Nós temos aqui também um arquétipo importante, né? Essa capacidade de aceitação das circunstâncias para mudá-las, sem vitimização. Perceba que Ifigênia podia se jogar no chão, chorar, se revoltar, ela continuou caminhando. Trouxe para vocês um exemplo histórico próximo de nós. Catherine Switzer ainda está viva. Na época em que ela concorre a uma primeira maratona, em 1967, em Boston, maratona era só para homens. Nenhuma mulher havia pisado dentro de uma maratona. E ela é atrevida o suficiente para se meter lá dentro, se inscrever com o nome masculino, pegar o seu número e colocar-se lá dentro, e ir até o final. Isso provoca uma indignação, vocês devem conhecer essa foto, que é histórica. Catherine tinha apenas 20 anos aí. Chegou ao ponto que um dos organizadores do certame vai para o meio da pista e tenta detê-la, tenta arrancar a etiqueta com o número dela para que ela não concorresse. Ela poderia se vitimizar, poderia virar para ele, gritar, ofender, deitar no chão, chorar. Ela nem olha para trás. Ela prossegue correndo. Perseverança, constância, paciência. Ela sabia que ela tinha que chegar do outro lado, na reta de chegada, para provar que uma mulher podia participar de uma maratona. E ela o fez. Ela realmente foi o primeiro passo para que essa prova, poucos anos depois, já pudesse ter a participação de mulheres. Ela não senta, ela não se lamenta, ela não chora, ela não se sente uma vítima. Ela continua o seu caminho com perseverança e constância e paciência e cruza a linha de chegada. E essa sua atitude muda o mundo dentro daquilo que ela pretendia. E nós temos essa capacidade de nos colocarmos em movimento para obter aquilo que queremos, ao invés da passividade, da vitimização, da transferência de responsabilidade. Coitadinha de mim, eu não participei da maratona porque não deixaram. Como eu sou uma sofredora, como eu sou uma vítima. Essa capacidade de manter o nosso movimento sem pressa e sem pausa, com foco e prosseguir independente das circunstâncias. Essa possibilidade que faz com que aquela senhora lá do interior do Nordeste, que perdeu o marido, crie 7 filhos, costurando, lavando roupa, e às vezes coloca os 7 dentro de uma faculdade. A gente vê muito isso acontecer. Não interessa as circunstâncias. Eu vou me movimentar e vai dar.
eu não me vitimizo. As circunstâncias pressionam, eu pressiono de volta. Quem pressionar mais vai vencer esse jogo. Isso é uma característica tão feminina, né? E que nos fortalece tanto e que é tão necessária também para a sociedade atual. Ariadne e o fio de prata. Bem resumidamente também, o rei Minos, da ilha de Creta, exigia um sacrifício de Atenas por causa do seu filho que tinha sido assassinado pelos atenienses. Ele exige que todos os anos Atenas mande um navio com 7 jovens do sexo masculino e 7 do sexo feminino para entrarem no labirinto e serem devorados pelo Minotauro. O Minotauro era um monstro que tinha uma cabeça de touro e um corpo de homem. E o labirinto era tão complexo que, ainda que a princípio a pessoa não fosse devorada pelo Minotauro, ficava tão perdida ali dentro, tão exausta, que o Minotauro acabava encontrando e matando, porque só o Minotauro conhecia o labirinto. E ainda que você matasse o Minotauro, não conseguiria sair. Acontece que o rei Minos tinha uma filha, Ariadne. E ela, quando vê Teseu chegando em Creta e indo para o labirinto, ela diz: esse é um homem digno, ele merece ser poupado. E ela segura um novelo de lã de prata, um fio de prata. Ela segura a ponta desse novelo e entrega o novelo para Teseu. E diz: vai lá dentro, mas não solta esse fio. Mata o Minotauro e volta tracionando esse fio, que eu vou te trazer de volta. Se você não solta esse fio, eu vou te trazer de volta para fora do labirinto. Esse elemento de orientar a humanidade para fora do labirinto tem a ver com o caráter educador do feminino. As pessoas às vezes dizem: é uma convenção da nossa sociedade que a educação seja mais voltada às mulheres. Não é uma convenção da nossa sociedade. Sempre foi assim. Talvez para a mulher ser essa guardiã da identidade, e educar vem de eduzir, trazer à tona aquilo que a gente tem de melhor, de mais autêntico. Aquele que preserva a sua identidade, ele educou a si próprio, portanto é um referencial. Tá? Então, essa que é capaz de dar aos homens um fio de prata para que eles saiam do labirinto da vida, dar referenciais, ser um exemplo. Eu trouxe para vocês uma grande mulher, Hipátia de Alexandria, que era talvez o último grande nome da filosofia greco-romana, que vivia em Alexandria, no Egito. Ela era uma grande matemática, uma grande astrônoma e bibliotecária da Biblioteca de Alexandria, que era a maior que existiu na Antiguidade. Num determinado momento, no alvorecer da Idade Média, o fanatismo religioso faz com que ela seja morta por conta do seu conhecimento. Mas ela se mantém de pé enquanto lhe permitiram estar de pé. Enquanto ela esteve de pé, ela manteve vivo o seu ensinamento, que influenciou pessoas dentro e fora da igreja. Ela influencia fortemente, por exemplo, Orígenes, que era da igreja. Enquanto lhe permitiram estar de pé, ela foi uma educadora, ela foi um referencial, ela foi um fio de prata para tirar os seres humanos do labirinto da ignorância. Historicamente, ela é um exemplo fantástico desse caso de Ariadne. E nós somos capazes de viver ideias próprias, viver valores para sermos um referencial, para sermos um fio de prata para quem está perdido no labirinto? Somos capazes de iluminar o nosso meio com a lucidez e a sensatez da nossa visão de mundo? Ou somos as primeiras a nos perdermos dentro do labirinto? Nós somos capazes de ser para que, através do nosso exemplo, outros sejam? Isso é a noção de sacrifício. Sacrifício não é sinônimo de tortura. Sacrifício é sacro ofício, o ofício sagrado de ser, para que, através do teu exemplo, outros possam ser também. Que é exatamente esse elemento de educadora, que é uma característica muito forte na psique feminina. É um dos nossos arquétipos. E, por fim, sei que já passamos demais do horário, devem estar já todos muito aflitos, Penélope. Penélope, que é um dos personagens principais da Odisseia de Homero, era esposa de Ulisses. Ulisses, que era rei de Ítaca, demorou 10 anos na guerra. E depois, na hora de voltar para casa, demorou mais 10 anos perdido pelo caminho. E é claro que os pretendentes queriam desposar Penélope. Por quê? Não porque fossem apaixonados por ela, mas porque quem casasse com ela seria rei de Ítaca. E ela confiava o tempo todo que seu esposo estava vivo.
Mas, como o tempo ia passando, os pretendentes pressionavam, ela disse o seguinte: eu vou tecer um tapete, um manto para o meu sogro. Quando ficar pronto, eu aceito um de vocês em casamento. Ela tecia durante o dia. À noite, ela ia lá e puxava o fio. Ou seja, não ficava pronto nunca esse tapete. Ela confiava plenamente. Ulisses está vivo. Ulisses vai voltar. Ela tinha essa perseverança, constância, paciência para levar o seu trabalho até o ponto de frutificar, ainda que demorado, sem perder o foco jamais. Essa energia de resistência e de perseverança que é própria do feminino. Essa natureza feminina que é capaz de esperar os frutos, trabalhar para que eles venham, mas esperar a estação certa. Trouxe para vocês também uma figura muito especial. Confiança, perseverança e constância. Marie Curie. Essa mulher incrível. Ela conseguiu um feito prodigioso que nenhum outro ser humano de nenhum sexo conseguiu até agora. Ela era física e química. Ela foi a mãe das pesquisas sobre radioatividade, que desenvolvemos cada vez mais fortemente nos nossos dias. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, mas ela fez mais do que isso. Ela ganhou um prêmio Nobel pelas suas pesquisas na física e depois ganhou um segundo prêmio Nobel pelas suas pesquisas na química. Foi o único ser humano que conseguiu ganhar 2 vezes esse prêmio em 2 áreas distintas. Ou seja, o prêmio Nobel coroa aqueles que são geniais na sua área. Ela conseguiu ser em 2 áreas. Ela foi a primeira professora feminina da Universidade de Paris. Ela foi a primeira mulher, sem ser francesa, porque ela era, na verdade, polonesa, a ser enterrada no Panteão de Paris, o Panteão dos Heróis da Pátria. O tempo, uma vida inteira, para fazer com que o seu trabalho frutificasse, com perseverança, constância e empenho. Uma pesquisadora genial, num momento em que pesquisadoras femininas eram muito raras. Aí está ela, ainda na sua juventude. Bom, e nós temos essa capacidade de levar os nossos sonhos até o fim, com vontade e determinação? Ou temos essa ansiedade do mundo moderno, que nada daquilo que é rápido merece ser conquistado? Seja a mentalidade de delivery, se não chegar em meia hora, não quero mais. Não é isso? A incapacidade de protelar a gratificação pelo seu esforço. Quer tudo rápido, tudo é descartável, tudo tem que ter uma resposta muito rápida. Ou seja, ninguém faria Mona Lisa rápida, ninguém faria a descoberta da radioatividade rápida, com toda essa ansiedade, só criamos mediocridade. Nós temos essa paciência de esperar a estação correta para que o nosso esforço frutifique? Ou temos sido arrastados também pela mentalidade delivery, pela ansiedade? Por fim, eu trouxe para vocês essa frase, que é da diretora internacional de Nova Acrópole, uma mulher também, e ela diz essa frase linda, que eu acho que sintetiza muito bem essa nossa reflexão hoje. Desde sempre e para sempre, toda mulher tem parentesco com a primeira estrela brilhante que levou luz ao azul profundo do céu. Eu quis essa imagem, ainda que um desenho bem simples, mas que mostra uma mulher que, através da sua identidade, da sua perseverança e constância, tem um estreito parentesco com essa estrela. Que essa estrela marca o seu destino. A estrela estará eternamente lá e ela estará eternamente caminhando nessa direção. É capaz de sustentar a sua identidade e o seu propósito pelo tempo que for necessário. Ou seja, ela é tão eterna quanto a própria estrela. Eu acho essa frase belíssima. Portanto, reitero a vocês, tivemos na década de 60 uma revolução feminina de querer colocar a mulher no seu devido lugar na sociedade. Queimamos peças íntimas. Agora, talvez seja o momento de fazermos uma segunda revolução feminina, de conseguirmos, sim, o lugar que necessitamos, mas uma revolução que dá valor aos valores femininos. Chegamos lá sendo o que somos, sem ter que sacrificar os nossos valores para chegar lá. Temos que queimar outras coisas agora. Temos que queimar a nossa alienação em valores que não são nossos. Queimamos coisas físicas que nos prendiam. Agora vamos queimar as metafísicas. E ter a coragem de chegar aonde tivermos que chegar. Com os nossos valores. Porque, inclusive, o mundo espera ardentemente por ele. E no passo que temos ido,
Com tanta destruição, com tanta crise, eu já não sei por quanto tempo o mundo poderá esperar. Esse é o nosso papel. Trazer de volta um pacto em torno da vida. Viver profundamente os valores femininos. E é isso. Eu peço 1000 desculpas, doutora Príscila, porque eu simplesmente superei em meia hora a meta do tempo. Como me deram todo o tempo, eu fui bem ousada e realmente perdi um pouco o controle. Peço 1000 desculpas. É isso que eu tinha a dizer. Professora Lúcia, Helena, nossa, que bom que você se sentiu em casa aqui na Presente, e que bom que eu estou podendo ser porta-voz de tantas pessoas que mandaram centenas de mensagens agradecendo essa bênção, esse privilégio, esse grande pérola, essa grande oportunidade de repensarmos, que talvez, assim, de tantas reflexões que você provocou em cada um de nós, homens e mulheres, nessa noite, quando nós nos remetemos ao tempo e às mulheres que nos antecederam, quer sejam as mulheres arquétipas, quer sejam as mulheres como nós, que simplesmente deixaram os seus pés irem aonde o seu coração as levava, lembrar que, por mais que o mundo de hoje queira respostas rápidas, o que você trouxe para a gente essa noite é que nós podemos construir caminhos juntos, mas caminhos onde o nosso ofício sagrado seja lembrar que nós, mulheres, que o feminino em nós somos guardiãs do centro. Para mim foi um aprendizado imenso, tudo aquilo que foi dito, foi vivido, foi reverberado, toda a peregrinação que eu, Príscila, enquanto ser humano, enquanto mulher, que busca evoluir, você hoje pôde dar para mim e para todos que aqui estão. E eu penso que desenvolver a habilidade, Lucilena, de sermos as hiperministras, né? De conseguirmos, então, sermos moderadoras e não juízas o tempo inteiro naquilo que nos é apresentado, certamente nos traz a libertação. E nós somos pessoas, mulheres, e o nosso feminino é capaz de salvar a humanidade, com esse olhar de que apenas nós, de uma maneira mais leve, mais justa possível, nós podemos humanizar o mundo. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Existiam, sim, algumas perguntas, mas muitas delas você foi respondendo ao longo das suas reflexões. Muitas pessoas pedindo mensagem de esperança para esses tempos difíceis que estamos vivendo de novo. Mas, novamente, eu acredito que todos os exemplos que nos foi dado nos faz lembrar que a filosofia, ela despressuriza, ela traz a leveza, o belo, o reto e o bom, quando a gente, então, está diante do deserto para atravessar. Não é verdade? E eu termino te dizendo que quando você falava do bem coletivo, da partilha, que a gente é feliz partilhando, eu me lembro de um médico austríaco, Albert Schweitzer, da Áustria, que ele foi para a África Central, abandonou tudo aquilo que ele havia construído em termos de conhecimento, de captação financeira, e foi para a África exatamente seguindo o coração dele, que se assemelha muito à história que você contou da mulher, que era capaz de levar o corpo onde o coração dela estava. E lá ele construiu hospitais, ajudou crianças, né, na linha da miséria. Ele deixou uma frase muito impactante para a humanidade. Dentre todos vocês, só serão verdadeiramente felizes aqueles que aprenderam a servir. É isso. Eu queria muito agradecê-la, professora. Eu penso que a Associação Presente, ela ganhou muito, não só por todos que ajudam a Associação Presente a ter esse movimento do bem. Hoje a associação vai para 17 anos, já beneficiou mais de 25 mil pessoas entre hospedagens para os queridos de Jesus, que chegam aqui em Montes Claros, no norte de Minas, que não sabem onde ficar, o que comer, e quiçá o que câncer vai significar na vida delas. E a Associação Presente também já fez campanhas de diagnóstico precoce, que salvou mais de 200 vidas com diagnóstico precoce por campanhas oportunísticas feitas. E a Associação Presente agora vai abrir um caminho novo, que é trazer a dignidade, o alívio do sofrimento humano, inaugurando este ano ainda o primeiro centro de cuidados paliativos, que levará o nome de uma jovem, Lucilena, chamada Jesuína Rosa Silva. Jesuína, aquela que espera por Jesus. E Jesuína vai nos lembrar o tempo inteiro
que antes de falecer no seu leito de morte, lá na Associação Presente, quando eu perguntei para ela, eu a indaguei se ela queria ir para a casa dela, que era uma cidade próxima daqui, ela me disse, a minha casa é aqui, doutora Príscila. Foi aqui que eu conheci o amor. E é aqui que eu quero voltar para Deus. Para que ela possa sempre nos lembrar que podemos fazer o nosso melhor em qualquer lugar do mundo. Que podemos ser guardiãs do centro em qualquer espaço com limitações físicas ou de qualquer outra ordem. Porque nós sabemos o quanto que o amor nos move e leva o nosso coração. Professora, extremamente honrada em tê-la, presenteando a presente a todos que aqui estão. Nosso muitíssimo obrigado a você, Lucilena. Que seus caminhos sejam sempre de muita luz. Eu que agradeço e reitero que eu torço pelo trabalho de vocês e contem sempre comigo. Muito obrigada. Obrigada a todas que nos assistiram. Obrigada a todos. Nossa aula, nossa apresentação, essa palestra belíssima, inédita, ela estará disponível no YouTube da Associação Presente. E dizer que hoje nós abrimos com a professora Lucilena com essa chave de ouro, essas reflexões tão lindas, de tanta profundidade. E em breve estaremos divulgando nas redes sociais o nosso próximo convidado para o mês de abril. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, um bom descanso, paz e bem. Obrigada.